Olá a todos, hoje vamos tratar de um tema um bocado diferente aqui. Vamos pegar essa coisa tão conhecida e admirada, principalmente pelos brasileiros, né, que é o futebol, às vésperas da Copa do Mundo, e vamos mostrar camadas ocultas de significados profundos presentes ali e que conhecer parece que refina ainda mais o gosto que, ao menos o brasileiro, naturalmente tem pelo futebol. Né? Não é exatamente um simbolismo do futebol, isso é um pouco mocó de se fazer, diga-se de passagem. É realmente pegar o futebol e as experiências que envolvem o assistir ou jogar futebol e tentar exprimir, né, essa coisa em palavras. Né? Não é à toa que vamos tratar aqui principalmente de autores que realmente gostavam de futebol espontaneamente, né? Não necessariamente intelectuais, ainda que alguns o sejam. Né? Bem, a gente vai utilizar alguns autores aqui que eu vou comentando na medida em que a gente for realmente explanando a teoria de cada um. Né? E o primeiro deles é o Pier Paolo Pasolini. Né? E o Pasolini ele tinha uma ideia de dois tipos de futebol, né? E que explica muito essa dicotomia que existe entre futebol sul-americano e futebol europeu, né? Que é o futebol como prosa e como poesia. Né? Para quem não sabe, prosa é o texto corrido, né? Enquanto a poesia é o texto separado em versos. Né? A prosa é aquele texto, aquele modo de falar do dia a dia, comum, sem quebras. Né? A poesia não, é aquele modo de falar de modo floreado, por assim dizer. Né? É isso que está em jogo aqui. E o próprio Pasolini ligava o futebol como prosa ao futebol europeu, né? Enquanto o futebol como poesia era principalmente sul-americano. Né? O futebol como prosa ele era baseado principalmente no passe, né? No toque, né? Em algo que depende de alguma forma de todos os jogadores. Né? Ele se volta muito mais para uma coletividade. Né? E ele depende da coletividade. Justamente por isso ele joga com a tática. Né? O futebol como prosa é aquele futebol que preza pela tática do jogo, pelos esquemas geométricos, né? E que visa principalmente o avanço e o gol. Né? É algo bem cru. Né? Eu quero avançar para marcar o gol. Este é o futebol como prosa. O futebol como poesia, pelo contrário, ele tem a sua como que dança. Né? Ele preza principalmente pelo drible. Né? Diferente do avanço, né? Que ele também deseja, mas ele preza, ele tem por assim dizer, carta na manga, principalmente o inesperado. Né? Ele não consegue o seu objetivo de marcar o gol pela eficácia de uma tática, né? Mas pelo imprevisível da genialidade e da criatividade dos seus jogadores. Né? Muito para além de um esquema previsível, de um esquema pré-definido, ele é essencialmente um jogo subversivo. Né? E que justamente por isso depende de modo dramático da individualidade de cada jogador. Né? Ora, pelo menos historicamente, né? Essa é a forma mentes, né? É o jeito de jogar do brasileiro. Né? E pelo que, inclusive, o brasileiro é conhecido. Né? E aqui palavras mais minhas, né? No Brasil nós temos um certo conceito do drible-gol. Isso é o drible que vale por um gol. Às vezes a gente brinca com esse negócio, mas isso realmente entra em questão quando a gente está assistindo um jogo. Né? De alguma forma, um belo gol, né? Seja porque teve um drible que o precedeu, seja porque foi um belo chute ou coisa do tipo, como que vale por 2 gols. Né? Justamente porque o torcedor ele não assiste simplesmente para ver o seu time ganhar, mas de alguma forma para ver o seu time ganhar de modo belo. Né? Para além, por assim dizer, de uma certa bondade do futebol que intenta uma finalidade que é o gol, há um desejo implícito, ainda que secundário, de ver dribles. Né? E aí vamos para o nosso segundo autor, que é o Albert Camus, né? Ou Camus, como seria mais correto dizer, o famoso literário, né? Ou melhor, literato de A Peste, né? Que não tinha provavelmente uma filosofia do futebol, mas tem uma frase dele
que eu lerei a vocês, e que de alguma forma contém em germe uma ideia que também parece estar em jogo quando a gente assiste um jogo, né? Que é o seguinte: tudo o que sei com maior clareza, disse Camus, sobre a moral e as obrigações dos homens devo ao futebol, né? Isso é uma experiência muito forte para quem não apenas assiste o futebol, né? Mas principalmente para quem já jogou, né? Ainda que ao modo de brincadeira ou de treino, né? Que de alguma forma o futebol ele é uma escola de moral, né? Principalmente aos imorais, né? Não apenas por uma ética, né? Mas porque e eu não quero dissolver este tema em um linguajar meio chatão, né? Mas o futebol, como alguns diriam, é uma excelente ferramenta de socialização, né? Ou, dizendo de modo mais rico, né, não tão enjoado, o futebol ele de alguma forma opera o coração do homem que o joga, né? Normalmente, aquele que assiste opera também, mas por lado mais negativo, né? Pelo contrário, quando a gente joga futebol, primeiro que a condição prévia para você jogar futebol, não para poder jogar enquanto regra, mas enquanto capacidade mesmo, é que você já tenha um domínio do corpo e um domínio de algumas suas paixões notável. Né? Nós vamos comentar um pouco mais disso depois, mas para além disso, né, por exemplo, se você começa o jogo estourando com todo mundo, ou não sabendo que existe um outro plano onde você pode superar os teus adversários e os teus opositores, que é justamente no jogo e no drible, né, e não apenas na porrada, né, você talvez até comece a jogar, mas você vai ser um péssimo jogador, né? Pelo contrário, eu vou dizer uma coisa que pode soar um pouco piegas, mas que tem a sua verdade, que de alguma forma, o caminho até o gol é um certo caminho de virtude. Isso existem virtudes que você deve galgar, existem certas aptidões e condições interiores que você deve galgar antes de atingir o gol, né? Isso é um pouco dissolvido na nossa visão, porque a gente está acostumado com o jogador baladeiro, né? Mas assim, o futebol também tem suas virtudes próprias, né? Não é que o futebol vai ser uma escola onde vai formar bons pais de família, homens fiéis às suas esposas. Não, ele tem as suas virtudes específicas, né? E o mínimo que você pode dizer de um jogador de futebol é que ele tem alguma disciplina, né? Ou algum gênio, né? Uma dessas duas coisas o sujeito precisa ter, né? Que é mais ou menos o que está em jogo na oposição entre o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Para além do combate de sujeitos individuais, né? Mas você tem claramente no Messi o sujeito absolutamente genial que tem o futebol como uma sua natureza mesmo, né? Parida com ele, enquanto no Cristiano Ronaldo há o arquétipo do sujeito que, para além de um talento natural, modelou-se, né? O sujeito é realmente uma espécie de escultura futebolística, né? E que tem no futebol não uma sua natureza, mas uma sua segunda natureza, né? Que ele adquiriu, né? Em um, o futebol é como que a carne, no outro é como que a roupagem, né? O Eduardo Galeano, ele tem uma ideia que vai um pouco, não provavelmente contra isso que a gente falou, né? Mas que dissolve de alguma forma essa conceituação pesada do futebol, né? Porque essa ideia do futebol como busca da moral, como moderador do caráter, pode dar um tom muito sério ao futebol, quase como se ele fosse uma espécie de academia ou de escola, né? Mas é importante dizer que uma das grandes vantagens do futebol, e de qualquer jogo na verdade, é que ele o faz como brincadeira, né? O Eduardo Galeano, ele era um pouco mais sociológico na análise, né? Mas ele toca num ponto que é verdade, que no fundo, o futebol ele começou como brincadeira, né? E de alguma forma ele parece ser mais brincadeira do que os outros esportes, né? Justamente uma das grandes graças do futebol é que nele os brincalhões
frequentemente superam os disciplinados, né? E isso dá um matiz muito próprio, né? Isso tanto o sujeito indisciplinado, desde que brincalhão, quanto o sujeito disciplinado, ainda que meio rabugento, por assim dizer, ou previsível, ambos têm o seu lugar dentro do futebol. Interessante que daqui também vem uma coisa que penso para a torcida, né? O futebol ele é essencialmente uma certa atuação, né? Ou melhor, não talvez a parte dos jogadores. Nós já vamos ver mais sobre essa ideia do futebol como teatro, né? Mas principalmente para o torcedor, a coisa é essencialmente uma brincadeira e um fingimento, né? O que eu quero dizer com isso? O jogador ele ainda tem uma seriedade quando ele joga futebol, porque ele ganha dinheiro com aquilo, ele sustenta a família. É realmente uma profissão de alguma forma para ele. Agora, para o torcedor, não, né? Daí que o futebol ele acaba se tornando, para o homem, um espaço, um assunto onde ele pode atuar principalmente com seus amigos, né? Isso o futebol é a oportunidade que você tem de xingar o seu amigo sem que ele fique ofendido, né? Justamente xingando-o em seu time, né? Ou é aquele motivo absolutamente irrelevante pelo qual você pode formar uma amizade muito profunda porque vocês torcem para o mesmo time ou pelo menos secam o mesmo time, né? Por isso que é meio idiota. A palavra é essa mesmo. É idiota essa coisa de torcedor levar muito a sério a vitória ou derrota do próprio time, né? É como se você quisesse espancar um sujeito que mata a própria mãe numa peça. Não faz o menor sentido, né? Assim como sujeitos que se ofendem porque o próprio time foi ofendido, né? Você pode até brincar de ficar ofendido, mas que você o fique mesmo é uma afetação terrível, né? E interessante é pensar que, sendo o futebol uma espécie de jogo, para além do próprio jogo de futebol, que jogo ele né? Isso é, quais características de jogo ele tem, né? De outros jogos principalmente, né? E essa é principalmente uma ideia do José Miguel Wisnik, né? Que coloca o futebol como uma espécie de fusão entre os jogos de tabuleiro e uma dança, né? Justamente porque o aspecto do jogo de tabuleiro é bem fácil de ver, né? Você tem um esquema tático, né? Onde você define várias linhas e quantifica o número de pessoas em cada uma dessas linhas, né? E por mais que não seja um negócio tão preto no branco como o próprio xadrez ou a dama, mas existe ali uma certa rigidez de esquema, né? E você pode até compor táticas, mas essas táticas sempre vão soar de alguma forma como movimento de pecinhas em setores do campo, né? É um certo elemento de ordem dentro do futebol. Contudo, a grande graça da coisa é que, por sobre este esquema quase geométrico, né, para não dizer aritmético, né, do futebol, você tem um aspecto de dança também, né, que como que quebra essas linhas pré-definidas e dão o colorido da coisa, né? Insere um certo elemento de caos dentro desta ordem pré-estabelecida e que, sendo esse aspecto geométrico como delinear de linhas, este aspecto da dança dentro do futebol como que dá o colorido para essas linhas, né? É aquele esquema dentro de um jogo que todo mundo sabe qual é, que o time estava respeitando até um determinado momento, até que um jogador específico quebra a coisa, vai para uma posição ou faz uma jogada absolutamente inesperada e talvez, às vezes até inesperadas pelos seus próprios companheiros, apenas porque ele achou aquela brecha situacional, seja porque o outro time teve uma bagunça inesperada, seja porque ele teve um insight inesperado, né? E daí vem um elemento de gênio dentro do futebol, né? E ele decide arriscar, né? Ele decide apostar, quebrar a própria ordem, né?
Isso para não dizer de casos um pouco mais engraçados, né? Quando o sujeito ele só não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo e a coisa dá certo. Né? Ele erra a tática e a coisa dá certo. Interessante é que esse elemento, né, do futebol como dança, principalmente, aproxima muito o futebol do samba. Né? Que é uma ligação que a gente tem intuitivamente, que não é simplesmente uma ligação cultural. Né? De alguma forma, o futebol ele é o jogo, por excelência, o jogo dos pés, o jogo que se joga com os pés, enquanto o samba é, por excelência, a dança dos passos, né? A dança dos pés, aquela dança feita essencialmente com os pés e, assim como o futebol também, que tem por elemento estruturante a alegria e uma alegria à la brasileira. Né? É claro, você vai dizer, não, mas eu posso ter um futebol que não é dança, tudo bem, mas de alguma forma, a dança à la brasileira, quando aplicada ao futebol, dá muito certo. Né? Ele não é, por exemplo, uma dança como a valsa, né? Ou uma dança como o tango. Pelo contrário, é a dança à la brasileira e essencialmente o samba que melhor se encaixa com a mesma eficácia dentro do futebol. Né? É interessante, né, que dentro desse contexto uma coisa que eu sempre me pergunto assim é por que exatamente as pessoas preferem futebol de campo, né? Ou porque pelo menos o futebol de campo tem e mesmo teve sempre mais sucesso em relação a, por exemplo, o futsal ou o freestyle, né? Que são jogos que prezam principalmente por essa, ou pelo menos tem mais espaço, né? No caso do futsal, espaço de regra, né? Não físico, para o drible, que é algo mais belo que o mero gol. Né? E não sei, a minha impressão é de que, de alguma forma, isso se relaciona, por mais exterior que isso seja, mas com o tamanho do campo. Né? Além do futebol ele ter uma grandeza maior, né, mesmo física, né, mas existe algo de mais dramático num sujeito que tem que cruzar um campo daquele tamanho para marcar um gol. Né? De alguma forma, a jornada do futebol é maior que a do futsal, né? E muito mais do que a do freestyle. Né? Existe algo a mais de disciplina, né, no futebol, no fato de que você não pode simplesmente pegar a bola e, com o teu talento, cruzar o campo e marcar o gol. Talvez você até o faça, né, mas é muito mais difícil. Né? Pelo contrário, você sempre tem que escrever uma certa história antes de chegar à sua meta. Né? A gente quase que poderia retomar aquele exemplo da prosa da poesia para dizer, né, que existe uma certa gradação, né, entre o freestyle, o futsal e o futebol, né, onde o freestyle ele é essencialmente poesia e o futebol de alguma forma é mais enfaticamente prosa. Né? E assim como existe muita graça em pegar um poema e ler ali em poucos instantes e ter aquele gosto, né? Mas tem um negócio diferente em você pegar aquele livro, aquele tom, né? Que demora um bocado para terminar e ler de cabo a rabo. Né? Ou pelo menos fazê-lo com um livro que seja de 150 páginas. Né? Por mais que você possa ter mais efeito com o poema, mas o livro, ele de alguma forma, na medida em que ele convive com você, ele se torna parte da sua família. Né? Ele ganha uma certa você ganha uma certa familiaridade com ele. Né? E por isso, sei lá, essas super jogadas de dribles, de futsal, de freestyle, são muito bons de serem assistidos, mas não tanto de serem acompanhados. Né? Pelo contrário, existe uma graça em você acompanhar um grande campeonato. Né? E é isso, né? Depois nós pegamos um outro aspecto, que é o do futebol como religião, né? Interessante que isso
tá presente mesmo nos motes de alguns times, né? Como, por exemplo, o torcedor fiel, né, no caso do Corinthians. Quem trata disso é principalmente o Simon Critchley. Ele tem uma visão muito curiosa, assim, muito profunda mesmo para o estudo de religião, né? Ele fala que adentrar no futebol, num estádio, é como adentrar num certo templo, né? No qual, e aqui está o aspecto religioso mesmo da coisa, né? Tão logo comece a partida, o espaço-tempo para você é distorcido, né? O espaço, porque de alguma forma, por maior que seja o estádio, por menor que seja o campo em proporção a ele, aquilo ali torna-se um tal objeto da tua atenção que você realmente parece estar dentro do campo, né? Para quem está mais acostumado com a teologia da missa, sabe que isso parece muito com o conceito de drama eucarístico, né? A ideia de uma coisa, às vezes, parada, né? Como é, por exemplo, a Eucaristia, né? Ou um jogo meio previsível, que não tem nenhum drible ou nada de diferente, mas que aqueles que são iniciados nos mistérios conseguem ver frestas de sentido, de interesse, que torna a coisa muito mais interessante, né? Daí que, sei lá, normalmente isso acontece entre mulher e homem, né? O homem está acompanhando o time e ele sabe do jogador, de tudo que o jogador passou, do histórico do jogador, do que ele é capaz. E tudo isso entra na visão dele quando ele vê esse jogador, por exemplo, dando um passe, se reposicionando, né? Mas a mulher vê a mesma coisa e fala, tipo, nossa, qual é a graça disso? Não, o homem, ele de alguma forma, pelo menos os homens que acompanham o próprio time, né? A maioria deles já foram iniciados nos mistérios do futebol, né? É interessante como realmente existe esse aspecto de iniciação, né? Existe uma linguagem própria do futebol, né? Você vê quem sabe e quem não sabe falar sobre futebol. E eu digo como alguém que não sabe falar muito bem, né? Medianamente, eu entendo algumas coisinhas. Mas sempre tem aquele cara meio nerdolão, né? Que chega durante um jogo e, sei lá, aconteceu um drible, assim, tá todo mundo vibrando com a coisa, achando incrível. E ele tenta vibrar também, só que esse negócio é muito artificial, assim. Você fala, tipo, pô, cara, você é recém-convertido? Qual é a sua? Que coisa mais postiça, né? Sei lá, o cara vê um sujeito passando uma gaia no outro e fala, tipo, nossa, que jogadaça. Tipo, pelo amor, né? Inicie-se. E talvez o aspecto mais evidente e que o Critchley nota, que é a distorção do tempo, né? Isso é aqueles 90 minutos, principalmente quando vai chegando no final, né? Nunca são apenas 90 minutos. É interessante o fato de que, na regra, pelo menos vigente hoje no futebol, não haja pausa do tempo, né? Ainda que haja acréscimo. Pelo que dá para perceber ainda mais essa distorção, né? Parece que alguns jogos demoram muito mais do que outros. Mas de longe, assim, o sujeito que tem a visão mais interessante sobre o futebol, e não é porque é um sujeito conhecido, mas é porque realmente criou quase que uma metafísica do futebol, ou uma iconografia do futebol, como queiram, foi o Nelson Rodrigues, né? O famoso jornalista, dramaturgo, várias coisas, carioca, né? Que tinha toda uma cosmovisão sobre o futebol, né? O Nelson, ele era torcedor do Fluminense, né? E ele era de uma época que o esporte ele ainda era essencialmente acompanhado presencialmente, né? Então a coisa lhe era muito mais próxima, né? E ele realmente tinha essa ideia do futebol como teatro, né? Essa é a ideia base da visão do Nelson. O estádio como um anfiteatro, os jogadores como atores. Só que aí você fala, tipo, nossa, esse negócio é chato, né? Ele vai fazer um simbolismo do futebol. Não. A visão do Nelson é muito mais rica que isso, né? Ela poderia ser introduzida, né? Esse ideal do Nelson
sobre futebol por uma frase dele, na qual ele diz que em futebol o sujeito mais cego é o que vê apenas a bola. Né? Ele dizia, né, que um arquétipo contra o qual ele se irritava muito era o sujeito que, quando ia ver futebol, simplesmente via os números ou a previsibilidade da coisa e ele dizia, não, o futebol ele é um verdadeiro drama. Né? Ele não é símbolo do teatro, ele não é símbolo de outras coisas, não, ele é um verdadeiro drama. Existe um drama do futebol, né? Onde, como existe um teatro onde você tem um herói que é o sujeito que vence, né, a grande batalha, também no futebol, né? Não porque o futebol seja como as batalhas da vida, não é isso, mas é porque ele é uma verdadeira briga que você tem ali, né? Ele tem uma verdadeira finalidade que demanda um verdadeiro esforço, né? Donde que o jogador ele pode não ser o herói que conquista um verdadeiro bem, né? Mas considerando o seu bem, que é marcar o gol, né, ele é um verdadeiro herói, porque ele realmente precisa fazer coisas de herói, né? Por isso que a coisa é tão comovente, né? Assim como existe, né, em qualquer história, né, o sujeito que às vezes vai tentar resolver a coisa de uma forma brilhante e acaba pecando, né, termina caindo. Assim também no futebol existem sujeitos que vão tentar resolver o jogo de modo audaz e que acabam errando, né, que se tornam vilões, né, de alguma forma. Assim como existem reviravoltas no teatro, na vida, em qualquer coisa que seja um drama, também o futebol tem as suas reviravoltas, né? Que no futebol a gente dá o nome justamente de virada. Essencialmente a virada do placar, né? Mas existem várias viradas no futebol, né? E mesmo as viradas de placar são precedidas de várias viradas, por exemplo, interiores, né? Existem jogos onde um sujeito tem um rendimento absolutamente horrível, né? E parece que vira uma chave e ele começa a jogar bem, né? Ou mesmo considerando carreiras, né? Onde o sujeito não está jogando nada e troca de time ou vai para outra região e parece que vira a chave na cabeça do sujeito e ele de alguma forma tem uma virada interior, né? Torcida também é um pouco assim, né? Tem viradas que acontecem dentro da torcida, que é um aspecto que a gente não percebe tanto porque a gente não vai tanto ao estádio, né? Mas e o Nelson tinha uma ideia que me parecia muito precisa, que era da torcida como o coro, né? O chorus do teatro. Para quem não conhece, né? O coro no teatro ele não é, como a gente poderia imaginar, um grupo de pessoas que fica cantando apenas, né? É claro que o coro, principalmente no teatro grego antigo, ele era essencialmente cantado, né? Mas ele de alguma forma, ou melhor, ele era um grupo de pessoas que de alguma forma significava e dava voz ao público, né? Que dizia no meio da peça o que o público quereria dizer, né? Ou que dizia coisas que explicavam certos aspectos ali da peça. De qualquer forma, o coro ele era como que um supra-personagem, né? Às vezes ele era personagens da peça mesmo, mas que agia como um supra-personagem. E a torcida, principalmente com seus cantos e com seus comentários, né, funciona como um certo coro do futebol, né? Realmente cantando às vezes, né? Mas quantas e quantas vezes eu não ouvi algum torcedor, ou mesmo um comentarista, né? Comentarista em última instância é como se fosse um torcedor autorizado ou profissional, né? Ou algum comentário de comentarista que parece que pega na veia uma coisa que você estava percebendo, mas não conseguia dizer, né? Que dá voz aos outros sujeitos que torcem, né? Daí que todo jornalista e alguns torcedores acabam fazendo a vez do literato, né?
exprimindo aquilo que os demais apenas sentem, né? Dizendo aquilo que os demais apenas percebem subconscientemente, né? E o Nelson, ele criou mesmo toda uma iconografia do futebol, né? Para justamente fazer, às vezes, esse sujeito que diz coisas que todo mundo mais ou menos sente quando assiste futebol e percebe, mas não consegue dizer, né? E ele dizia, né? Ele criou vários personagens, né, que circundam toda a partida e que a gente percebe, mas a gente não sabe o nome, né? Ele deu nome a eles, né? Talvez o mais conhecido deles é o Sobrenatural de Almeida, né? O Sobrenatural de Almeida é, para o Nelson, a personificação do acaso dentro do campo. É aquela espécie de entidade, e isso é muito curioso no futebol, realmente parecem haver entidades que, Sobrenatural de Almeida, que modifica o jogo normalmente com visando o malefício de algum dos times. É o sujeito que quando a bola está quase entrando, assopra para que ela não entre, né? Que faz com que a bola que está vindo em direção ao gol faça um desvio e vá para fora, né? É o sujeito que faz com que o grande nome do time tropece, né, no campo, numa região absolutamente aleatória e torça o tornozelo. É essa espécie de espírito de azar que parece estar em toda a partida, mas principalmente nas partidas mais dramáticas, né? Interessante isso. Isso é um verdadeiro fenômeno, assim, como em partidas dramáticas, até para além do nervosismo humano, que é normal que gere lances mais inesperados, por assim dizer, existe uma espécie de mão do acaso que faz com que aconteçam coisas muito malucas, assim. E o Sobrenatural de Almeida, ele tinha como que oposto, né, que o Nelson não fez para ser um oposto dele, mas que, se a gente parar para pensar, acaba atuando como tal, né, que é o Gravataí, né. O Gravataí, ele foi um jogador do Fluminense que morreu muito cedo, né, e que o Nelson utilizou como arquétipo dessa espécie de espírito bom, mas no caso dele, que ajudava especificamente o Fluminense, né. Que, diferente do Sobrenatural de Almeida, quando a bola estava para sair, fazia entrar, né? É o sujeito que fazia as coisas darem certo, né? E é muito interessante que, por mais que o Nelson não tenha construído o Gravataí como se fosse um arquétipo universal, é curioso o fato dele pegar um exemplo particular para um time particular, né? De alguma forma, o espírito mal ele parece ser o mesmo a querer mal para todos os times, né? Pelo contrário, o espírito bom parece ser um para cada time e parece ser mesmo torcedor de um time, né? Daí que no caso do Fluminense seja o Gravataí, né? É realmente uma espécie de anjo da guarda do futebol, né? E é evidente, né, para os mais chatinhos assim, né, é evidente que o Nelson não acreditava que fosse um verdadeiro espírito, né? É só um artifício literário. Depois tinha o Grafinas de Narinas de Cadáver, né? Que é não tanto uma entidade de dentro do campo, mas principalmente de fora do campo, que é o que a gente poderia definir como o amante amador, né? O sujeito que gosta de futebol, mas gosta mal, né? E que faz esses comentários meio bocós, né? Normalmente, sujeitos um pouco mais, né, qualquer ódio com português, nada, mas sujeitos mais abastados tendem a ser assim. De alguma forma, o pobre sabe torcer melhor. É o sujeito que, ao invés de ser um torcedor de futebol, é um apreciador, né? Ele assiste futebol como quem degusta vinhos. E é interessante, né, que este torcedor ele tende a apreciar mais o futebol como prosa, né? Enquanto o futebol como poesia é algo essencialmente do torcedor raiz, né?
Daí que a gente até poderia dizer, né, que assim como o torcedor raiz ele é mais torcedor do que esse torcedor no telinha, de alguma forma o futebol ele é mais poesia do que prosa, né? Aí vocês vão dizer, mas você não disse que, diferente do futsal e do freestyle, o futebol, ele era mais prosa do que poesia? Sim, mas vejam bem, como dizer, o futebol, ele é uma prosa em sua essência, em sua estrutura, em sua natureza, por assim dizer, mas existe o desejo constante de todo mundo que assiste, e mesmo daqueles que jogam, que a prosa dele se converta em poesia. Nesse sentido, ele é uma coisa essencialmente subversiva. A gente sempre está esperando que os sujeitos parem de jogar daquela forma organizada, por mais que tática e eficaz, e façam algo de diferente. A gente sempre espera que os jogadores façam algo. A gente nunca quer o estrategista, né? O jogador estrategista. Pelo contrário, a gente sempre espera o jogador herói, né? O sujeito que, com um ato de audácia absolutamente inesperado, resolve a partida, né? Mas certo. O Nelson, ele tinha ainda um quarto personagem que ele dizia que sondava toda a partida de futebol, que era o profeta do acontecido, né? Que é o sujeito que sempre faz previsões depois do ocorrido, né? Isso é o sujeito que evita de comentar muito antes do jogo acontecer, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, e normalmente este evitar dizer algo não se realiza por uma ausência de comentário mesmo, mas por comentários ambíguos. Ele fala tipo, a vantagem de tal time é essa, a vantagem daquele outro time é essa, mas tudo pode acontecer, né? Ele basicamente mapeia todas as possibilidades possíveis, né? Ele fala de todas as possibilidades possíveis e enfatiza as mais prováveis. É assim que o cara funciona. E até aí não tem nenhum problema, talvez seja só uma cautela de agir assim e tal. Só que depois que o jogo acontece, ele ressuscita alguma fala dele, alguma das muitas falas dele, e diz, tá vendo, eu já tinha previsto isso. Um pouco astrólogo de futebol, assim, né? Não é um sujeito tipo aquele povo Paul, né, que realmente previu, eu não lembro se 100% das vitórias, ou pelo menos uma boa porcentagem das vitórias da Copa de 2010, né, África do Sul. E por fim, né, e a gente o coloca por fim porque ele de alguma forma expressa tudo que a gente tem falado aqui sobre o futebol, que é o idiota da objetividade, né, que pro Nelson era o sujeito que só sabia falar de futebol do ponto de vista cru, material, em termos de número, em termos de... É o sujeito cientificista do jogo, né? É o cara que não sabe ver alguma coisa de mais profunda, né, no campo. O Nelson dizia, né? Tinha uma frase que ele dizia que o videotape é burro, né? Ele disse essa frase no contexto em que começaram a ter videotapes e reprises, né, dos lances. E ele dizia, olha, você está me mostrando novamente o lance para entender se foi falta ou não, mas o fato é o seguinte, sujeito. O futebol ele acontece principalmente no interior dos jogadores, de quem está assistindo a coisa presencialmente. Ele demanda uma certa inserção numa atmosfera e num clima, né? E no fundo só entende o que é o futebol realmente quem estava na jogada. Não apenas, isso não serve apenas para dizer se algo foi falta ou não. Ainda que hoje mesmo as regras de falta foram levadas para um campo absolutamente objetivo, né? O que tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, né? Mas até para entender o que está acontecendo num jogo e entender qual que é a graça de um jogo, né, é necessário que você entenda que existe realmente um drama acontecendo ali, né? Por exemplo, sei lá,
atualmente, quando estou gravando este vídeo, o Endrick acabou de ser convocado para a Copa, né? E o sujeito que só olha para aquilo e fala, tá bom, o sujeito novo foi convocado para a Copa, tem tais ou quais habilidades, skills, né? E pode ajudar o Brasil assim, 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 tipo, cara, não. Tipo, este não é o Endrick que vai jogar. O Endrick que vai jogar é o sujeito que teve uma espécie de sonho frustrado no ápice da sua carreira, né? E aceitou baixar um patamar, né? Saindo do Real Madrid e indo para o Lyon para, num lugar desconhecido, se superar, né? E ser convocado para a Copa no exato momento em que ele voltava para o maior time do mundo, né? É o sujeito que conseguiu conquistar o Brasil no mesmo momento em que reconquistava o seu time original. Tipo, olha a carga, a densidade por detrás da figura de um sujeito, né? E certamente quando você vê o Endrick na Copa, é isso que está em jogo ali. Não é simplesmente porque é um histórico dele, é porque é legal saber a novelinha envolvendo o Endrick. Não é por causa disso, não. É porque isso de alguma forma vai entrar no jogo, né? Se você acessa a cabeça de um jogador, e o que importa no jogo é a cabeça do jogador, né? Porque é o que está aqui dentro que ele vai tirar, né? É este drama interior, o coelho que ele vai tirar de sua cartola, né? E sendo assim, é isto que importa, né? O Endrick, se vier a marcar um gol, não vai ser o sujeito que marcou pontualmente um número a mais no marcador, né? Mas vai ser o sujeito que todo mundo duvidava que faria algo e cujo gol foi também uma superação, né? Não qualquer superação, mas esta superação específica dele, irrepetível, né? Ou pelo contrário, se ele não marcar absolutamente nenhum gol, perder chances, etc., ele vai ser o sujeito no qual todo mundo acreditou e que frustrou na ação. E é justamente por causa desta carga dramática, né, que existe ainda uma outra camada do futebol, que é a camada nacional, né? E aqui a gente usa esse tema para encerrar esse nosso bate-papo, né, que não era bem para ser uma aula, mas que é a ideia do futebol como a personalidade do brasileiro para o mundo, né? Que é uma outra ideia que o Nelson tinha também, né? Ele jogava isso em termos de psicanálise, né? O futebol, ele é quem constrói a persona do brasileiro, pelo menos desde 50, né, para o mundo. O Nelson, ele comenta sobre a frustração do Brasil ao perder a Copa de 50, né, e como isso inaugurou essa espécie de espírito de vira-lata do brasileiro, de se prostrar diante do mundo, e como e coisa que também justificou o porquê nas vitórias seguintes, das Copas seguintes, o brasileiro viu nisso o motivo da sua redenção também perante o mundo, né? De alguma forma, isso é muito dramático porque envolve muita coisa. Toda vez que tem um jogo da seleção, uma parte da alma brasileira é operada. Algo do caráter e da história do próprio Brasil é determinado e escrito, tanto para si quanto para os demais. Os jogos da seleção, eles sempre são algo do clímax da história da própria nação. Talvez isso aconteça realmente por causa disso, né? Que o jeito brasileiro, ele tem muito do jeito do jogador, né? E o jeito do jogador tem muito do jeito brasileiro, né? Por isso que o Brasil e o futebol se deram tão bem, porque existe um casamento ali, né? Que realmente funde a alma um do outro,
mas que também tem essa dimensão dramática, né? Que tão logo um seja afetado, o outro também é. Né? E principalmente do futebol para com o brasileiro. Né? Normalmente tem um monte de problemas envolvendo o Brasil. O futebol ele ainda aguenta. Né? Às vezes até melhora. Né? Pelo contrário, sempre que acontece alguma coisa com o futebol, o brasileiro tende a ter uma crise. Né? Mostrando que realmente existe um algo a mais. Né? Você pode dizer, é justo que seja assim, ou é injusto que seja assim, deveria ser assim, não deveria ser assim, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa má. Independente disso, existe um fato. É assim. Né? E entender o Brasil passa essencialmente, necessariamente, por entender o que é o futebol para o brasileiro. Enfim, aí vocês vão me perguntar, por que você fez tudo isso? Justamente porque, por mais que eu seja um professor, um pesquisador de arte, né, mas eu pesquiso arte justamente porque eu acho que a arte ela serve principalmente para depurar a nossa visão, né? Não da escola, sed de vita discimus, né? Não estudar arte para estudar a arte. Eu estudo a arte porque eu acho que ela nos faz ter uma visão mais profunda sobre as coisas, né? E principalmente sobre os eventos do dia a dia, né? É muito mais interessante você assistir a Copa do Mundo sob esta chave, né? Do que você simplesmente ver a coisa como se fosse uma novelinha, né? Que você talvez até lembre depois, né? Porque toda a Copa é mais ou menos inesquecível, né? Mas também porque realmente existe algo de profundo na coisa, né? Toda vez que alguém vira e diz, não, porque fica aí dando atenção para futebol, não sei o quê. É verdade. É um bocado imbecil você valorizar o futebol acima de sua família. Né? Se você faz isso, você é um sem vergonha. Né? Você é um sujeito desequilibrado e afetado. Né? Agora, dizer que, não, futebol não é nada. É meio irreal. Você poderia querer que ele não fosse nada, né? Mas ele é algo. Né? E para o brasileiro, em particular, é algo muito grande, muito pesado e muito denso. Né? Se você diz que não, isso é um joguinho. Beleza. Você é um materialista, cientificista dos fatos humanos. Né? É o mesmo sujeito que diz que bater na mãe é só um fato da ordem biológica, de um movimento mecânico do braço e que pode, no pior dos casos, afetar a espécie, por isso devemos evitar. Tá bom. O sujeito não tem a espiritualidade do futebol. Né? Ele não consegue ver uma metafísica, ou pelo menos uma dimensão metafísica, por detrás das coisas que acontecem no futebol. Né? Enfim, é um sujeito chato, né? Em última instância, é um sujeito chato. É igual negócio com bebida, né? Dizer, não, a bebida é uma coisa que pode afetar o sujeito. É verdade. Tem muito sujeito que bebe e faz besteira, né? Mas não é por causa disso que a bebida não seja algo até mesmo profundo, né? E com algo realmente prazeroso. Né? E de um prazer que até transcende o mero prazer do paladar. Enfim. Onde quer que o homem toque, sempre existem mais camadas do que a da própria coisa. E é isso, senhores. Quem quiser conhecer meu trabalho, vai no Instagram, né? Ou só se inscreve aí no YouTube. Né? E se você quer refinar a tua visão, os teus olhos, para ver essas camadas mais profundas nas coisas, vai caçar meu trabalho e me conhece aí.